A perseguição de um cão policial K9 novato no aeroporto, uma reviravolta que você não viu chegando. Quando o K9 novato Benny se separa de seu treinador durante uma varredura de rotina no aeroporto, ele involuntariamente descobre um criminoso perigoso com uma agenda oculta. Enquanto os instintos de Benny o guiam pelo caos do terminal, uma reviravolta chocante revela a verdadeira identidade do ladrão, e uma ameaça muito mais sinistra do que qualquer um previa. Com o tempo se esgotando e o perigo se aproximando, a determinação de Benny se torna a última esperança do aeroporto. Benny consegue pegar o criminoso antes que seja tarde demais, ou ele caminhou direto para uma armadilha. O aeroporto estava vivo com movimento. As pessoas passavam apressadas, seus sapatos clicando contra os pisos polidos, vozes se elevando em um zumbido constante de bate-papo. Benny, um jovem pastor alemão com pelo tão dourado quanto o sol da manhã, sentou-se ao lado de seu treinador, o oficial Ryan, na borda do movimentado terminal. Ele estava pronto. Seu rabo balançava incontrolavelmente, roçando o chão com uma excitação quase rítmica. A emoção de estar no aeroporto o enchia de energia, mesmo que suas patas estivessem firmemente plantadas no chão. Benny não era um cão qualquer. Ele estava treinando para ser um oficial K9, e cada dia com o oficial Ryan o fazia se sentir mais perto de seu sonho. Pronto para trabalhar, Benny. A voz do oficial Ryan era firme, calma, mas Benny podia perceber que ele também estava animado. Ele podia sentir o vínculo entre eles, a maneira como o oficial Ryan confiava nele, dependia dele. Benny era mais do que apenas um companheiro, ele era o parceiro que um dia resolveria casos, pegaria criminosos e serviria à justiça. Benny soltou um latido rápido e animado em resposta. Ele estava mais do que pronto. A tarefa deles era simples, ou assim parecia. Uma varredura de rotina no aeroporto em busca de quaisquer sinais de tráfico de drogas. O oficial Ryan já havia feito isso inúmeras vezes, e Benny havia treinado para isso com precisão. Mas hoje, o aeroporto era tudo menos simples. O cheiro de comida dos vários restaurantes enchia o ar, cachorros quentes, pizza fresca e algo que cheirava a cookies de chocolate, e tudo isso fez o nariz de Benny se contrair. Cada canto continha algo novo, algo emocionante para cheirar, e cada pessoa que passava era um novo amigo em potencial. Havia tanto para absorver, tanto para explorar. O treinamento de Benny entrou em ação e ele começou a escanear a multidão. Ele se concentrou nos cheiros das pessoas, da bagagem, do chão. Seu nariz se contraiu com o cheiro de algo desconhecido, um aroma forte de colonia misturado com algo que ele não conseguia identificar. Ele cheirou o ar, atraído por ele. O oficial Ryan, caminhando com propósito ao seu lado, notou a mudança na postura de Benny. Concentre-se, Benny, murmurou o oficial Ryan, mas Benny estava tão envolvido no novo cheiro estranho que não prestou atenção. Com um puxão repentino de sua coleira, Benny se libertou, sua excitação transbordando. Ele disparou, rabo balançando furiosamente, seguindo o rastro que seu nariz havia encontrado. A voz do oficial Ryan ecoou à distância, chamando-o para parar, mas Benny não ouviu. Seus sentidos estavam sobrecarregados, e tudo o que ele conseguia pensar era no cheiro. Estava perto, tão perto. Ele passou correndo por viajantes, desviando de carrinhos e malas com rodinhas, mal evitando colisões. Suas patas derraparam no chão liso enquanto ele virava esquinas e corria entre as pernas, seus olhos arregalados com a emoção da descoberta. Os gritos do oficial Ryan se perderam no rugido do aeroporto, e as patas de Benny o carregaram cada vez mais longe de seu treinador. As multidões pareciam intermináveis, suas vozes subindo e descendo em uma onda constante de ruído. O coração de Benny batia forte enquanto seu corpo passava pelo caos. Ele estava perdido, confuso. Onde estava o oficial Ryan? Seu faro frenético ficou mais forte e, em breve, o cheiro o levou a uma pequena joalheria escondida em um canto do terminal. A loja era elegante, com balcões de vidro polido refletindo as luzes brilhantes acima. O nariz de Benny se contraiu quando ele entrou, seus olhos se movendo para o homem parado perto da vitrine, seus dedos batendo nervosamente contra uma caixa de vidro. A colonia do homem era inconfundível, o mesmo cheiro forte que Benny estava seguindo. Benny trotou para mais perto, suas patas leves no piso de mármore. Ele cheirou novamente, seu nariz praticamente tocando a bolsa de cor do homem, que estava pendurada em seu ombro. O cheiro era inconfundível agora, metálico, quase como algo afiado, misturado com o perfume forte. No momento em que o nariz de Benny roçou a bolsa, os alarmes dispararam, altos e estridentes, enchendo a loja com um gemido agudo. O homem enrijeceu, seus olhos se estreitando enquanto ele se virava rapidamente, fingindo ignorar Benny. Sem perder o ritmo, o homem passou pelo cão confuso, escapando em direção à saída. Benny, alheio ao alarme ou às intenções do homem, estava preocupado apenas em seguir o cheiro. Suas patas acolchoadas se moviam suavemente enquanto ele trotava atrás do homem, seu nariz alto no ar. As orelhas de Benny se animaram quando ele ouviu o som de passos diminuindo. Ele seguiu, rabo ainda balançando. Mas quando o homem virou a esquina e se dirigiu para um portão,
o nariz de Benny o levou a uma porta estranha e grande que não cheirava como o resto do terminal. Sem pensar, Benny empurrou a fresta na porta, suas patas agora pisando em algo novo e frio, metal, liso e estranhamente perfumado com o leve cheiro de óleo e aço. A porta se fechou atrás dele e, por um momento, Benny foi cercado por um silêncio estranho. Ele caminhou ao longo do corredor estreito, cheirando o ar. O chão vibrava sob suas patas, e ele podia sentir o zumbido das máquinas ao seu redor. Era um lugar diferente, um lugar onde Benny nunca havia estado antes. Um anúncio abafado ecoou acima, mas não fazia sentido para ele. Ele ainda estava seguindo a trilha. De repente, um barulho alto sacudiu o ar. As patas de Benny escorregaram ligeiramente quando o chão se moveu sob ele. O avião estava se movendo, ele havia embarcado em um voo sem saber. Ele olhou ao redor, seus olhos arregalados. Havia pessoas sentadas em assentos, algumas olhando para ele com surpresa, enquanto outras riam. Benny, no entanto, não prestou atenção nelas. Seu nariz ainda estava fixado no cheiro, guiando-o para frente enquanto o avião começava a taxiar na pista. O avião trovejava, um rugido baixo e constante de motores vibrando pelo chão e para dentro das patas de Benny. O rastro de cheiro estava mais forte agora, girando ao seu redor no ar frio. Era forte, metálico, misturando-se com o leve perfume dos passageiros. As orelhas de Benny se mexeram quando o som dos motores do avião ficou mais alto, um rugido suave e rítmico que parecia pulsar a cada batida de seu coração. Suas patas, embora ainda não estivessem firmes no chão desconhecido, o carregaram pelo corredor estreito, serpenteando entre fileiras de assentos, roçando tecido e plástico liso, seu nariz liderando o caminho. Ele espremeu-se entre os assentos, seu pelo roçando as pernas dos passageiros que o encaravam com surpresa. Alguns riram, outros ofegaram, mas Benny estava alheio a tudo isso. Sua missão estava clara em sua mente, embora ele não entendesse verdadeiramente o peso dela. Tudo o que ele sabia era o cheiro, a atração magnética que o guiava pelos corredores estreitos e mais fundo na barriga do avião. Acima dele, as luzes do teto piscavam em ritmo com os movimentos do avião, lançando sombras nítidas contra os rostos dos passageiros. O cheiro parecia-se contorcer com o zumbido agudo dos motores, como um fio emaranhado preso entre o ruído. O nariz de Benny se contraiu em frustração enquanto ele tentava seguir o rastro, desviando de um braço que se estendia, evitando por pouco um cotovelo que se projetava em seu caminho. Não importava. Benny estava mais perto agora, tão perto que ele podia sentir o gosto metálico no ar. Ele rosnou suavemente, sua atenção fixada inteiramente no homem sentado várias fileiras à frente. A tripulação começou a notá-lo. Uma aeromoça inclinou-se para frente, seus olhos arregalados ao ver o cachorro serpenteando entre os passageiros. Ela abriu a boca, pronta para pedir ajuda, mas antes que pudesse emitir um som, Benny disparou sob seu assento. Ela congelou, sua mão ainda no ar. O avião deu um solavanco suave ao ascender, e Benny agarrou-se ao metal frio do chão sob ele, suas patas espalhadas, segurando o chão enquanto o avião subia no céu. Um leve gosto de sal encheu sua boca quando o ar mudou, a textura crocante seca da cabine pressurizada pregando peças em seus sentidos. Isso é um cachorro? Alguém atrás dele perguntou, rindo. A aeromoça ficou parada, seus olhos se movendo de Benny para o resto da tripulação, sem saber o que fazer. O rabo de Benny roçou os encostos dos assentos enquanto ele avançava, ainda seguindo o cheiro. Suas patas deslizaram na superfície lisa enquanto o avião se nivelava, o rugido dos motores pressionando seus ouvidos. De volta ao aeroporto, o oficial Ryan percebeu que Benny estava desaparecido. No momento em que ele notou a ausência de seu parceiro, o pânico tomou conta de seu peito. Ele pegou seu rádio, sua voz aguda ao contatar a segurança do aeroporto. Vocês viram o Benny? Ele sumiu. Precisamos encontrá-lo, agora, disse o oficial Ryan, sua voz urgente, seu coração já correndo de preocupação. Seus olhos examinaram a multidão, procurando por qualquer sinal do pastor alemão citável. A busca já havia começado, mas Benny não estava em lugar nenhum. Equipes de segurança invadiram o terminal, seus olhos examinando a multidão. O sistema de rastreamento do aeroporto captou o sinal da coleira de Benny, em breve, uma operação em grande escala estava em andamento. No entanto, Benny, alegremente inconsciente do caos que estava causando abaixo, continuou sua perseguição. Enquanto isso, o homem com o cheiro metálico no avião parecia completamente inconsciente do caos que acontecia no chão. Ele estava sentado em seu assento, folheando uma revista, suas mãos ainda segurando a borda do assento à sua frente. Ele olhou para Benny, mas seus olhos passaram direto pelo cachorro, nunca percebendo a perseguição determinada e implacável acontecendo a poucos metros de distância. Benny avançou cuidadosamente, seu nariz grudado no ar. Ele quase podia sentir o gosto do cheiro agora, tão perto. Os passageiros já haviam se acostumado com ele. Alguns observavam com curiosidade, outros com aborrecimento, mas nenhum deles suspeitava que o pequeno cão dourado tinha uma missão muito além do voo. Um leve rastro do cheiro metálico conduziu em direção à parte traseira do avião,
onde uma pequena porta se abria para o banheiro. Benny hesitou na soleira, suas orelhas se movendo para trás quando o cheiro pareceu ficar mais forte. Sem hesitar, ele empurrou, suas patas não fazendo barulho contra o carpete grosso enquanto ele seguia o rastro mais fundo no labirinto de corredores do avião. A descida começou, lenta e constante. As patas de Benny escorregaram ligeiramente no chão inclinado quando o avião diminuiu sua altitude. Seu corpo se moveu com o movimento da aeronave, mas seu foco não vacilou. Ele tinha que encontrar o homem. O avião começou a diminuir a velocidade ao se aproximar de um aeroporto menor, seus motores assobiando ao cortar o céu nublado. Os olhos de Benny se moveram para as janelas, o azul forte do céu do lado de fora contrastando com o cinza suave do terminal abaixo. O avião tocou o solo com um baque suave, e o som dos motores suavizou. O nariz de Benny ainda estava fixado no cheiro. Quando o avião parou, a chance de Benny chegou. A porta se abriu e uma lufada de ar fresco encheu a cabine. O rabo de Benny balançou uma vez antes de ele disparar para frente. Ele espremeu-se entre os assentos e correu em direção à saída, suas patas um borrão contra o chão liso. Ele passou pela porta aberta, pousando suavemente no asfalto abaixo. O homem não havia percebido. As patas de Benny atingiram o chão com um baque silencioso enquanto o ar fresco do aeroporto menor enchia seus sentidos. Ele ainda podia sentir o cheiro metálico. Ele estava perto. O homem, agora vários passos à frente, caminhou rapidamente em direção ao terminal. Benny seguiu, seus movimentos mais lentos agora, mas seu foco extremamente nítido. Ele tinha que acompanhar. Ele não podia perdê-lo agora. Quando entraram em um corredor estreito, os sentidos de Benny se agitaram. O homem olhou por cima do ombro, seus olhos se estreitando quando ele viu o cachorro. Benny congelou por um momento, mas rapidamente retomou sua perseguição. O homem acelerou o passo, seus passos mais erráticos agora, e os instintos de Benny entraram em ação. Um guarda de segurança passou, e o latido de Benny soou, agudo e claro, cortando a quietude do terminal. O guarda se virou, seus olhos se encontrando com os de Benny enquanto ele seguia a liderança do cachorro. O ladrão começou a correr, mas Benny estava mais rápido agora, seus pés leves contra o piso de cerâmica fria. Com um último latido poderoso, Benny encurralou o ladrão em uma seção isolada do terminal. O cheiro frio e metálico do aeroporto enchia o ar, misturando-se com o leve odor de carpete velho e o eco distante de bagagens rolando. O terminal estava mais silencioso aqui, longe da agitação, onde apenas o clique nítido de saltos no chão liso podia ser ouvido à distância. Benny ficou firme, seus músculos tensos, suas patas apoiadas na cerâmica fria abaixo dele, seus olhos, claros e focados, fixos no homem preso contra as paredes de um corredor estreito. O rosnado de Benny ressoou profundamente de seu peito, baixo e imponente. Não havia escapatória. Os passos do oficial Ryan ecoaram nas paredes, ficando mais altos à medida que ele diminuía a distância entre ele e Benny. Seu uniforme farfalhou levemente a cada passo, e suas botas deixaram um leve baque no chão. Ele chegou bem a tempo de ver o ladrão olhar por cima do ombro, seus olhos arregalados de pânico. Suas costas pressionadas contra a parede fria enquanto seu peito subia e descia em respirações superficiais. O homem estava encurralado. O ar ao redor deles estava carregado de tensão, cada momento que passava arrastando-se como um laço espesso. O pelo de Benny se arrepiou, o cheiro de medo agora se misturando com o traço metálico das joias ainda escondidas na bolsa do ladrão. Ele podia sentir o pulso da vitória em seus ossos, embora o perigo estivesse longe de terminar. O oficial Ryan ficou alto, seus olhos nunca deixando o ladrão, mas um sorriso puxou o canto de sua boca. Benny tinha feito isso. O ladrão, ainda respirando pesadamente, fez um último movimento desesperado. Eu sou apenas um empresário, ele disparou, sua voz tensa. Você não sabe com o que está lidando aqui. Me deixe ir, e eu farei valer a pena. Podemos resolver algo. Benny não se intimidou. Seu nariz se contraiu ao captar um cheiro de algo familiar novamente, o cheiro de metal, frio e afiado, misturado com o leve perfume que ele havia detectado pela primeira vez. Seus instintos o haviam levado até aqui, e agora eles lhe disseram que o ladrão estava mentindo. Com um passo rápido, Benny avançou, seu nariz se movendo mais perto da bolsa pendurada no ombro do ladrão. As joias roubadas, escondidas e despercebidas pelas câmaras de segurança, estavam lá, evidência do crime que o ladrão pensou ter encoberto. Benny rosnou, suas orelhas achatando contra sua cabeça enquanto ele cheirava a bolsa novamente, desta vez com certeza. A expressão do ladrão se contorceu de frustração, seus olhos se movendo em direção à saída, calculando seu próximo movimento. Mas antes que ele pudesse agir, o clique revelador de um mecanismo de metal icou de sua jaqueta. Os olhos penetrantes de Benny se fixaram na arma agora parcialmente exposta na mão do homem. Os dedos do ladrão se enrolaram num tal frio de uma arma, o cano apontado diretamente para o oficial Ryan. Você está cometendo um erro, sibilou o ladrão, sua voz tensa de pânico.
Sem um momento de hesitação, os instintos de Benny entraram em ação. O cheiro forte de pólvora se misturou ao ar mofado do terminal quando Benny se lançou para frente. Suas patas atingiram o chão com rápida determinação e, em um instante, ele estava lá, dentes à mostra, seu corpo um borrão de pelo e músculo. Suas pernas poderosas o impulsionaram direto em direção ao braço estendido do homem. A reação do ladrão foi muito lenta. Os dentes de Benny afundaram em sua manga, puxando-a para trás no momento em que o dedo do ladrão começou a pressionar o gatilho. O tiro icou no espaço confinado, mas errou, ricocheteando inofensivamente no ar. O braço do homem sacudiu, e a arma escorregou de sua mão, batendo no chão. Benny manteve sua posição, seu pelo arrepiado, olhos ferozes enquanto bloqueava a fuga do homem. O ladrão cambaleou para trás, sua respiração irregular, seu rosto pálido com a percepção de que ele agora estava completamente cercado. O oficial Ryan deu um passo à frente, sua voz calma, mas imponente. "Acabou?", disse ele, sua mão alcançando seu rádio. "Precisamos de reforços." As mãos do ladrão se levantaram, rendendo-se enquanto a realidade da situação se instalava. Ele foi pego, seus bens roubados expostos, seus planos destruídos por um cachorro muito determinado para falhar. O rosnado de Benny suavizou, mas seu olhar nunca deixou o homem, uma promessa silenciosa de que ele não teria permissão para fugir. Em breve, a segurança do aeroporto chegou, correndo para o local. O ladrão foi algemado, sua bolsa contendo as joias roubadas entregue aos oficiais. Benny, seu peito ainda subindo e descendo da breve perseguição, ficou ao lado do oficial Ryan, observando enquanto o criminoso era levado embora. O cheiro de vitória pairava no ar, mas ainda não havia tempo para celebração. "Bom trabalho, Benny", disse o oficial Ryan, agachando-se e colocando uma mão na cabeça de Benny, seus dedos passando pelo pelo dourado do cachorro. O simples elogio foi o suficiente para fazer Benny balançar o rabo em silenciosa satisfação. Não se tratava apenas de pegar o ladrão, tratava-se de provar a si mesmo, de mostrar que, apesar de suas travessuras e erros, ele podia ser confiável quando importava. O terminal estava lentamente voltando ao normal. O zumbido de conversas distantes, os sons de bagagens sendo roladas e o zumbido de anúncios no teto enchiam o ar. As orelhas de Benny se mexeram a cada som, sempre alerta, mas por enquanto, sua missão estava completa. O aeroporto estava seguro mais uma vez. O oficial Ryan conduziu Benny para fora do terminal, seu sorriso orgulhoso ainda pairando enquanto eles caminhavam em direção à saída. A luz quente do sol filtrou-se pelas portas de vidro quando eles entraram no ar livre, as patas de Benny clicando suavemente no pavimento. "Vamos para casa, Benny", disse o oficial Ryan com uma risada. O rabo do jovem pastor alemão balançou entusiasticamente em resposta, mas havia algo mais por trás dos movimentos brincalhões, um entendimento, um reconhecimento do vínculo entre eles. Benny havia provado a si mesmo hoje. Ele não era apenas o filhote travesso que gostava de perseguir cada cheiro, ele era um oficial K9 em formação.